Aula 3. Conteúdo: Cinética Química. Habilidades: competência de área 7. Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Habilidade 24. Utilizar códigos e nomenclaturas da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Habilidade 25. Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. Bom dia, Amazonas! É mais uma edição do Amazonas no Enem Sem Fronteira 2016. E hoje nós teremos aqui a grande aula da professora de Química, falando sobre Química Cinética, a professora Carla Nunes, que dá aquele show de bola, bate aquela bola com todo o estado e depois vai estar na rede. Mas antes de nós começarmos a aula da professora Carla, nós temos avisos importantes. Já saiu a data para a inscrição do Enem 2016. Ela começa exatamente agora, no dia 9 de maio e vai até o dia 20. A partir das 10 horas do dia 9 de maio até o dia 20, às 23 horas e 59 minutos, hora Brasília. Não se esqueçam disso, que é o sistema vai encerrar. As inscrições custam R$ 68. Não perca este momento. Um outro grande aviso também é que os portões, no dia da prova, que ocorrerão no dia 5 e 6 de novembro, abrirão às 12 horas, hora Brasília, fechando às 13 horas também, né? São aquelas 4 horas de prova, serão 2 dias de avaliação, então já não percam essas datas, esses horários. Possivelmente nós já estaremos no horário de verão, portanto nós estaremos 2 horas a menos do que Brasília, você já deverá estar atento a isso, ok? E o outro aviso, para a professora Carla dar aquele bate-bola dela de Química, que só ela sabe fazer, é que o MEC disponibilizou também uma plataforma, A Hora do Enem, onde você se inscreve gratuitamente e foram prorrogadas até o dia 20 de abril agora. Você se inscreve e realiza avaliações online, simulados online. Não perca essa chance. Se inscreva, meu amigo, comece a se preparar. Prepare. O Brasil todo está se preparando. É o nosso grande exame nacional com acesso às IES. Então, com vocês, uma boa aula de Química, um bom sábado. Lembrando, sábado que vem nós não teremos aulão por ocasião do feriado de Corpus Christi. Voltaremos no dia 30 com o meu aulão de matemática. Eu aguardo para vocês e tenham uma boa aula. Bom dia a todos, a você que está aí acompanhando o nosso aulão do Saber Mais 3. Então, a gente vai começar hoje com o assunto de Química, lembrando que todas as dúvidas que vocês tiverem, mandem as dúvidas para a gente. Essas dúvidas são importantes porque a partir da sua dúvida pode ser a dúvida de um outro aluno, tá certo? Meu nome é Carla Nunes e hoje a gente vai ficar com a aula de Cinética Química. Vamos lá para a nossa aula? Vamos então às nossas competências e habilidades da nossa aula de hoje. As competências da área 7 nós vamos desenvolver hoje. Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Habilidade 24, nós vamos desenvolver então, utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. H25, habilidade 25, caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção.
Essa vai ser a nossa aula, as competências e habilidades desenvolvidas. E nós vamos começar com a nossa aula de cinética falando de um termo muito importante. Você que está aí, professor, ajuda a gente nessa aula. Bom dia, professor, bom dia, diretora, pedagoga que está acompanhando as nossas turmas em Manaus e no interior. Todos os termos que a gente for tratar aqui, eu vou sempre pedir para você grifar, para você marcar no caderno, porque são termos importantes, são palavras-chave importantes, tá certo? Mas agora a gente vai ficar com o conceito de cinética química, que é... Cinética química vem a ser o estudo da velocidade das reações químicas e dos fatores que influenciam nessa velocidade. Então percebam que a gente vai estar estudando, além da velocidade, quais são os fatores que influenciam nessa velocidade. Existem alguns fatores que são fatores químicos. Outros fatores são fatores externos e outros fatores são fatores que a gente vai perceber uma influência maior ou menor no aumento da velocidade da temperatura, que é o que nos interessa. Mas eu tenho um exemplo muito interessante para dar para vocês quando a gente fala do cotidiano. Onde é que a gente vai encontrar, então, a aula de cinética aplicada ao cotidiano? Vamos lá na telinha, a gente vai ver a geladeira. Na geladeira, a gente vai comportar alimentos, sejam bebidas, sejam materiais sólidos, e esses alimentos você sabe que eles já estão em degradação. Se eles ficarem fora da geladeira, existem alimentos que degradam mesmo, eles estragam. Então, a geladeira, ela trabalha com temperatura baixa. Geladeira até 5 graus Celsius. Já o freezer não, ele trabalha com temperaturas um pouquinho mais baixas, chegando até a menos 15. Então, a geladeira, a gente tem algumas posições onde eu vou ter aí alimentos conservados e dependendo do alimento, ele tem uma determinada posição dentro da geladeira. O que isso vai influenciar na cinética? Você sabe que a reação química no alimento, ela não para de acontecer. Ela vai acontecendo continuamente. E a temperatura, quando eu reduzo a temperatura, baixo a temperatura, então eu consigo fazer com que essa reação ocorra de um modo mais lento. A reação vai continuar a acontecer. Porém, ela vai continuar a acontecer de um modo mais lento, porque a temperatura ela é um fator que vai influenciar diretamente na velocidade da reação. Então, freezer versus congelador. O freezer vai conservar melhor os alimentos, porque ele tem uma temperatura mais baixa. Porém, o que a gente tem mais em casa? A gente tem mais o congelador normal da sua geladeira. Então, aqueles alimentos que já foram higienizados para evitar contaminação, você vai congelar, porque a partir do congelamento dessa temperatura baixa, aquela reação que vai degradar aquele alimento, ela vai ser mais retardada. A reação nunca vai deixar de acontecer. Porém, ela vai acontecer de um modo mais lento, tá certo? Seguindo a nossa dica para organizar a nossa geladeira, parando aqui um pouquinho na porta. Quais são alimentos que geralmente a gente coloca na porta? São ovos, iogurte, algum tipo de chá. Então, esses alimentos que vão na porta são alimentos que eles não degradam tão fácil. A minha velocidade de reação, ela já não é tão assim alta, não é tão rápida. Então, coloque preferencialmente os alimentos que sejam menos perecíveis, tá certo? Eles estragam um pouco se eles forem deixados numa temperatura que tem uma variação. Então, na porta da geladeira, como essa variação ela é bem constante, porque a gente abre toda hora a geladeira, na porta da geladeira ficam esses alimentos, então não é aconselhável que você coloque ovos. Por quê? Porque os ovos, eles são proteína, e essa proteína, uma vez que eu retiro ali do meu ambiente, geladinho ali da geladeira, eu posso ter uma degradação maior. Então, na porta da geladeira eu só vou colocar alimentos que sejam menos perecíveis, que a minha reação química vai ser um pouco mais lenta, que não precisa de uma refrigeração mais baixa, tá certo? Na outra telinha, nossa outra dica, nós vamos ter as prateleiras superiores. Então, para retardar essa reação química que está acontecendo, nas prateleiras superiores nós vamos colocar as substâncias que precisam de uma temperatura mais baixa, porém elas são assim mais sensíveis à variação de temperatura, ou seja, carnes e laticínios, leite, presunto, manteiga, esses tipos de alimentos.
Nas prateleiras intermediárias, nós vamos colocar produtos como ovos, sucos, saladas prontas e bolos, sobra dos alimentos, claro, que vão estar acondicionados em potes de vidro, preferencialmente, para que tenha uma vedação adequada e que esses alimentos possam ser reaproveitados depois. E a recomendação, gente, não passe 2 dias para reaproveitar esse alimento. Consumiu, no máximo mais um dia ele pode ser consumido, porque você sabe, esse alimento já está em degradação, ele já foi preparado. Então, como a gente pode retardar o efeito da velocidade dessa reação com a temperatura baixa, isso não é um fator limitante, não é para sempre. A gente pode utilizar esse alimento até, no máximo, um dia. E dependendo do tipo de alimento, porque existem alimentos que têm cremes, os alimentos que têm molhos, então esses alimentos que têm cremes, que têm molhos, eles já degradam muito mais fácil. Então, mesmo que eu tenha uma temperatura mais baixa, a minha velocidade de reação, ela vai continuar acontecendo, a reação ela não vai cessar. A gente só faz reduzir um pouco a velocidade da reação, tá certo? Na próxima cartelinha, nós temos uma outra dica que é gaveta. O que a gente vai colocar, que tipo de alimentos nós vamos colocar lá na gaveta? Então, a gaveta ela vai ser destinada a frutas, hortaliças in natura, porque esses alimentos, eles são mais sensíveis a altas temperaturas. Então, eu não vou conservar esse alimento, até porque esse alimento ele sofre mais reações de oxidação. Então, essa reação de oxidação, ela não depende tanto da temperatura baixa. Eu posso deixar esses alimentos lá na gaveta, que fica na parte inferior. Então, essa temperatura pode ser mais distante do congelamento que a gente tem, tá certo? As frutas também, elas podem ser colocadas logo acima da gaveta, desde que elas sejam acondicionadas em recipientes adequados, preferencialmente de vidro, por conta da vedação e por conta também do material. Se eu coloco no de plástico, está errado? Não, não está errado. Porém, esse alimento, ele vai deixar um cheiro naquele recipiente de plástico. Aquele recipiente de plástico também, ele tem que promover uma vedação adequada. Porque esse cheiro tanto vem para o alimento que está ali dentro do recipiente, tanto ele ultrapassa e passa para os outros alimentos. Por exemplo, arroz, feijão, eles geralmente recebem os alimentos que estão ali circulando, aquele odor circulando dentro da geladeira, tá? Cebola, tomate, pimentão, tem que estar num recipiente que esteja fechadinho. E se aquela cebola for cortada ao meio, ela já está ali sofrendo oxidação, tanto que ela fica mais escura. Então, cortou a cebola, consuma logo, no máximo em um dia. Tá? Porque aquela reação, apesar do gelo, apesar da refrigeração adequada e da vedação, ela vai estar em contato com o ar. Então, aquela reação ela não vai parar. A gente só reduz um pouco a velocidade da reação, a cinética daquela reação. Tudo bem? Qualquer dúvida, pode enviar para a gente, anote sua dúvida que a gente vai ter um momento de tirar as dúvidas, tá? Então, vamos seguindo com a nossa aula. Nós vamos falar então um pouco da introdução para que a gente aplique mais aí em exemplos no cotidiano. Nós vamos verificar em nosso dia a dia também que existem reações que são mais lentas e outras reações que são mais rápidas. Um exemplo, a ferrugem, aquela camada que cria em cima de um material metálico, ela leva anos para corroer um objeto de ferro. A gente vê aquela primeira camada que vai ser formada e mesmo essa primeira camada que é formada, ela causa ali um tipo de proteção. Porém, essa reação ela não cessa, ela não para. Então, nas nossas pesquisas de provas do Enem, sempre, de ano em ano, a gente tem uma questão que esteja relacionada com a ferrugem. Então, eles dão a reação e aquela reação eles perguntam sobre a cinética dessa reação, a velocidade dessa reação. Então, gente, é uma reação que ela é lenta, mas não tão lenta. Tanto que a gente vê em uma semana, a gente vê a nossa peça de ferro já corroída, a gente já verifica a camada de ferrugem ali, que é um óxido de ferro, a gente já verifica a camada de ferrugem ali em cima da nossa peça, da superfície da peça. Tá certo? Um outro exemplo que a gente vai ver é a queima da vela. Então, a queima da vela, ela demora algumas horas. Aquela parafina que está sofrendo calor, ela está mudando o seu estado físico, porém, ela está também sofrendo uma transformação química. Essa transformação química é uma transformação química, transformando ali a minha cera e os resquícios da cera, do pavio, transformando também em cinzas. Então, essa é uma reação rápida. A cinética dessa reação é uma cinética de velocidade alta. Então, essa velocidade que é alta, eu posso retirar o calor
e a partir da retirada do calor, que promove, também acelera a minha reação da queima da vela, essa reação ela vai ser parada, tá ok? Um outro exemplo que nós temos também é a explosão da dinamite e que ocorre numa fração de segundo. Então, essa fração de segundo é o tempo limite para ocorrer esse tipo de reação. E tem que ser assim, porque aqueles dois componentes, 3 componentes que são colocados no sistema para ver a detonação daquela dinamite, é um sistema altamente reativo. Então, imagina, é uma reação que está no zero, na velocidade zero, claro, ainda não houve a formação de produtos, e aí ela de repente acontece. Então, ela forma os produtos que eu estou esperando para ver a detonação, a liberação da energia. Tudo bem? Vamos seguindo então na nossa aula. O nosso objetivo então do estudo de cinética, por que a gente estuda cinética? Nós vamos estudar reações com velocidades controladas. Existem reações que eu tenho que acelerar, são processos que eu tenho que acelerar. Um exemplo, panela de pressão. Quando a gente vai fazer a degradação ali da proteína, a gente vai fazer um amolecimento da carne, a gente quer cozinhar aquela carne, porém na panela comum a gente demora, a gente tem um tempo muito alto. Então a panela de pressão ela trabalha tanto com vapor, que é o vapor de água, tanto com o calor e a pressão. Então esse vapor de água, calor e pressão, ele acelera a minha reação, onde eu vou degradar a proteína, desnaturar a proteína e fazer com que aquele músculo, aquela carne, ela amoleça, aquela proteína amoleça, tá certo? Uma outra reação que acontece muito rápido também, que a gente usa termos para acelerar a reação, é o gesso ortopédico. Então esse gesso, na hora, o médico vai colocar todas as bandagens, e essas bandagens que são colocadas, são bandagens que estão molhadas, estão úmidas, mas essas bandagens que são úmidas, estão colocadas ali, são bandagens que a gente vai solidificar. Colocou, pregou todas as bandagens, colocou o gesso, pregou ali, colocou o osso na posição, o membro na posição, e a partir daquele momento já começou o processo de endurecimento. O gesso endureceu, é uma velocidade de reação alta. O gesso endureceu, já era, ele não vai sair da posição. Para retirar o gesso tem que ter tanto uma serrinha, uma pinça, ou então uma tesoura para a gente retirar aquela armação, aquela estrutura de gesso, tá certo? Um outro exemplo que a gente tem é o airbag. Gente, o airbag, ele é uma reação tão rápida e tão violenta que quando ele acontece dentro do carro, é perda total. Então, aqueles componentes que são misturados ali para gerar o gás, para explodir aquela bolsa de ar, formar aquela bolsa de ar, para que o impacto do corpo não seja junto, então, no painel do carro, no momento de um acidente, de uma colisão, esse impacto ele é muito violento. Então, aquela reação ela tem que ser muito rápida. A partir do momento que eu tenho a quebra das ampolas, devido ao impacto do carro, a quebra das ampolas dentro do sistema do airbag, o airbag vai inflar, porque ele formou um gás, ele reagiu ali dentro, os dois componentes reagiram, então ele formou o gás e aquele gás vai expandir a bolsa de gás, a bolsa de ar, que vai prevenir o impacto do corpo no painel do carro, tá certo? Essas são as reações que a gente viu, os exemplos que a gente viu, que são reações que eu preciso de um fator que acelere, são reações rápidas, a cinética dessas reações são altas. Já aconteceu também numa prova do Enem, de a gente ter uma questão do airbag. Então, essa questão ele perguntava, era uma questão teórica que ele perguntava. O problema dizia, qual é, então, a cinética que a gente pode supor, a gente pode imaginar que tenha na reação do airbag? É uma cinética baixa, média, alta? É uma cinética alta, é uma reação violenta. Então, essa reação ela é espontânea, ela acontece de um modo muito rápido. Tá certo? Agora os exemplos que a gente vai falar vão ser os exemplos que são reações que a gente coloca aí um fator para desacelerar a reação, fazer com que a cinética da reação, a velocidade de reação, ela caia. Um exemplo que a gente já deu é a geladeira. A geladeira trabalha com temperatura. E essa temperatura, ela vai ser reduzida essa temperatura para que a gente faça aí, então, uma desaceleração da minha reação, tá ok? Um outro processo de desaceleração da minha reação é o revestimento. Então, imagina que eu tenho uma peça, essa peça de metal, e esse metal vai ser exposto ao ar. Então, esse metal que vai ser exposto ao ar, claro, tem o oxigênio do ar que vai atuar ali diretamente naquele metal, formando os óxidos. Então, esse óxido que vai ser formado,
é uma camada que já está sendo ali produto da minha reação. Então, esse produto da reação, eu preciso desacelerar, eu preciso proteger aquela peça. Como é que eu vou proteger? A partir de um revestimento químico, pode ser uma tinta, pode ser uma graxa, pode ser um tipo de argamassa, enfim, é algum tipo de revestimento que vai impedir que a minha peça de metal entre em contato direto com o ar. Tá certo? Então, é um processo também para desacelerar, reduzir a cinética dessa reação. Tá? Um outro exemplo é o antipirético. O que é um antipirético? Um antipirético, ele evita com que a temperatura do corpo ela aumente muito em função de febre e de inflamação. Então, quando a gente tem algum tipo de febre, algum tipo de infecção que causa assim, uma temperatura alta no corpo, já dá aquela sensação de uma temperatura mais alta, então eu tenho medicamentos adequados para que essa reação não fique muito acelerada, que é uma reação química, claro, química e bioquímica, e essa reação é o efeito de uma infecção. Então, ele não vai parar a infecção, porque para parar a infecção eu preciso de antibióticos, mas ele vai fazer com que a temperatura do corpo não eleve. Porque se a temperatura do corpo eleva, se eu tenho um sintoma de febre, a primeira coisa é moleza no corpo, a pessoa fica já cansada, a pessoa se sente muito mal. Porque o corpo não é acostumado, nosso corpo não é acostumado a trabalhar com uma temperatura alta. Nós temos um limite de 36,5 a 37,5. Então, essa variação a partir de 37,5 já é uma variação que pode ser sentida. Algumas pessoas, elas toleram até 36, 35,5 a 36 graus Celsius. Então, se eu tenho um aumento já da temperatura de 36,5 até 37, a pessoa já começa a sentir. Imagina uma febre que eu já tenho aí um acréscimo de 2, 3 graus, e a gente vai fazer a medida e a temperatura do corpo está em 38, 39. A pessoa já vai sentir, esse paciente já vai sentir. Então, eu tenho que desacelerar essa reação a partir do uso de um medicamento, de uma substância química. Tá certo? Mas existem algumas reações também que são ali o meio termo, que eu não quero nem acelerar muito e nem colocar muito essa reação num patamar de reação quase ali, uma cinética quase parada, que são as reações de queima de combustível. Imagina, eu tenho um carro, esse carro é movido a um combustível, a gasolina, eu quero aproveitar o potencial desse carro, porém eu não quero que o carro exploda, porque eu estou lá dentro também e meus passageiros estão comigo. Então, eu quero aproveitar o potencial desse combustível, vai haver uma reação, e essa reação que ocorre, eu tenho que ter um controle sobre ela, tá certo? Então, esse controle que eu tenho sobre a reação vai fazer com que o carro, o motor, ele funcione adequadamente, ele movimente, porém, esse carro, ele não pode superaquecer. Então, eu não tenho como fazer uma reação que seja nem muito baixa a minha cinética, nem muito alta a minha cinética. Eu preciso do meio termo, de um equilíbrio. Então, a queima do combustível é uma reação controlada, tá certo? Já a fermentação do vinho, e também a maturação da cerveja são reações que eu tenho um tempo para acontecer. Então, eu tenho um vinho, eu tenho uma cerveja que existe um tempo de maturação, um tempo onde eu vou ter ali uma fermentação adequada, eu vou ter um produto mais apurado. Se a minha reação ela ocorre de um modo muito brusco, de um modo muito rápido, essa reação ela vai causar um sabor no meu produto final, um odor, até mesmo algum tipo de alteração na cor que não vai ser adequada para o produto que eu estou esperando, tá bom? Então, esse produto que eu estou esperando é um produto, claro, dentro dos controles de qualidade, é um produto aceito, é um produto conforme. Se eu tiver uma cerveja com uma velocidade muito alta, ou então vinho com uma velocidade muito alta de fermentação, eu não vou ter uma maturação adequada. Eu tenho que estar no limite entre o mínimo e entre o máximo. Não pode ser nem muito alta a minha velocidade de reação e nem muito baixa, tá certo? Vamos seguindo na nossa aula, dados os nossos exemplos, nós vamos então aqui agora falar da velocidade média de uma reação química. Como é que eu vou armar essa reação? Só relembrando as nossas aulas passadas, entre aulas de equação e de reação, nós temos aí então os chamados reagentes. Nós vamos reagir N2 mais H2, um mol de N2, mais um mol de H2, e esses são considerados os reagentes. Por quê? Porque eles estão ali antes da minha setinha. Então, ali o meu sinal de igualdade, ele está representando a formação dos produtos. E esses reagentes, por sua vez, eles vão desaparecer. Tudo bem? Então, com o passar do tempo, esses reagentes eles vão desaparecer. E eles desaparecem, eles vão para onde? Para o além? Não, eles não vão para o além, eles vão para a formação de
produtos, muito bem. Esses produtos que vão se formar, claro, no início da reação, eu não tenho produtos formados. Mas, com o passar do tempo, eu vou ver que esses produtos vão se formar a partir do consumo dos meus reagentes. Vamos acompanhar embaixo o reloginho? Olha, o reloginho está no tempo 0. E conforme o reloginho vai passando, ou seja, o tempo da minha reação, ele vai acontecendo, eu percebo que no quadrinho inicial, no meu sistema inicial, eu só tinha bolinhas pretas, ou seja, eu só tinha reagentes. Passou um pouquinho do intervalo de tempo, olha, já começa a surgir as bolinhas vermelhas. Então, eu já vou começar a ter a formação de produtos. E levando adiante mais o tempo, vai passando o tempo, você começa a perceber que nos quadrinhos, nos sistemas aí, vai havendo cada vez mais a formação de bolinhas vermelhas. E essa formação de bolinhas vermelhas significa que o produto está sendo formado e o reagente está sendo consumido. Olha, essa é uma informação muito importante. Por quê? Porque cinética, ela trabalha com períodos iniciais e períodos finais. Então, eu tenho características que estão ali relacionadas com o meu sistema inicial e o meu sistema final. Tudo bem? Tá certo? Então, no primeiro sistema, eu vejo que tem muitas bolinhas pretas, ou seja, tinha reagentes. E esses reagentes que tinham, eram os reagentes que estão representando ali a formação de produto 0. Não tem produto ainda formado, a reação ainda não começou. No final, no último quadro, olha ali no último sistema, tem mais a formação ali de produtos, as bolinhas vermelhas. Então, as moléculas que estão sendo representadas pelas bolinhas vermelhas são as moléculas que são dos produtos que foram formados. Mas, professora, eu estou vendo ali que tem bolinhas pretas ainda, são as bolinhas remanescentes. Então, essas bolinhas remanescentes são moléculas que estão em excesso na minha reação. E essas bolinhas que estão em excesso, claro, elas não vão reagir. Minha reação tem um limite. A menos que eu aumente mais o meu tempo, né, de 1 hora, que foi considerado aí no meu relógio, eu aumente mais o meu tempo de 1 hora, e aí eu tenho o consumo também desses reagentes que aí deixaram de ser consumidos. Lembrando que reagente consumido, esse reagente que vai ser consumido, ele vai diminuir a sua quantidade, ou seja, ele vai diminuir a sua concentração. E os produtos que estão sendo formados são os produtos que vão aumentar a sua concentração, ou seja, eles vão ser formados, a quantidade vai ser aumentada e você vai perceber no sistema. Tudo bem? Seguindo então com a nossa aulinha, nós vamos observar que a velocidade média, ela pode ser percebida por uma evidência, tá certo? Vamos observar então a variação de cor que nós temos aí nesse sistema. A variação de cor que nós temos, ela vai em função da concentração do bromo. No primeiro Becker, nós temos aí o bromo concentrado, mas ele vai perdendo a coloração à medida que ele vai reagindo com um agente oxidante ou um agente redutor. Percebam que no segundo e no terceiro Becker, nós temos então uma coloração mais fraca, ou seja, essa reação já está acontecendo, o meu produto já está sendo formado, bromo sendo consumido e o meu produto já está sendo formado, tá certo? Então, os íons de bromo vão ser indicados pela coloração incolor. Então, à medida que o tempo passa, a reação vai acontecendo, ela não vai parar. E à medida que esse tempo vai passando, qual é a evidência que eu tenho, gente? Eu tenho a evidência da cor. Então, a velocidade, ela vai acontecer sim, tá certo? Seguindo com a nossa aulinha, nós vamos ter então a decomposição da água oxigenada. Observe essa reação. Nessa reação, eu tenho 2 mols de água oxigenada. E esses 2 mols de água oxigenada, eles vão formar para mim produtos. E esses dois produtos da decomposição da água oxigenada, eles formam 2 mols de água mais 1 mol de oxigênio, tá certo? E esse 2 mols de água mais 1 mol de oxigênio, ele é formado de acordo com um intervalo de tempo. Observando o gráfico, olha o gráfico lá abaixo. Nós temos um gráfico da concentração de H2O2, de água oxigenada, que é uma concentração aí que a gente está tendo em função do tempo. Então, eu tenho na linha do eixo Y, eu tenho a concentração de H2, a quantidade de H2, que é medida em mols por litro. E eu tenho também o passar do tempo em minutos, 0 minutos, 10 minutos, 20 minutos e 30 minutos. Então, essa reação vai acontecer, esse reagente vai ser consumido.
Lá na frente eu vou fazer também um exercício junto com vocês, relacionando gráficos, assim como este. E é um fato, gente, no Enem é um fato. Vai cair uma questão assim de gráfico e vai cair também uma questão relacionando ou decomposição, ou oxidação, ou redução, tá certo? Então, eu tenho o consumo da água oxigenada, do H2O2. Percebam que ela está lá em 0,8, acompanhando o gráfico aí. 0,8, todo mundo enxergou? Todo mundo acompanhou? Para quanto que caiu nesse intervalo 1? 0,5. Então, esse 0,5 que caiu, esse intervalo eu vou chamar de intervalo 1. Então, nesse intervalo 1, eu tenho um tempo inicial, um tempo final, que vai de 0 a 10. Meu tempo inicial é 0, meu tempo final é 10, tá certo? Nesse intervalo de tempo, quanto que variou o meu consumo desse reagente, a minha concentração? Ela variou de 0,8, que é o tempo inicial, e de 0,5, que é que é a minha concentração final. Concentração inicial 0,8 e a concentração final 0,5. Muito bem. E essa concentração que vai variar, claro, agora eu posso medir esse intervalo de tempo. Vamos olhar no quadro, na tabela logo ao lado. Qual foi a variação da concentração? De 0,8 para 0,5. Qual é a nossa diferença? É justamente 0,3. Então, essa variação nós vamos chamar de delta. Esse delta, que eu estou considerando apenas o espaço 1, o trecho 1, 0,8 e 0,5. 0,3 de diferença na concentração. Tudo bem? Vamos olhar agora para o tempo? Qual foi a variação do tempo que eu tenho? De 0 até 10. Tempo inicial, tempo final. Então, nessa variação, eu tenho 10 minutos. Qual seria, então, aí a minha velocidade adquirida? Eu vou fazer 0,3 dividido pelo 10. Ou seja, em quantos minutos eu tive um consumo de reagente? Então, eu tive 0,03 mols por litro sendo consumidos, a quantidade sendo consumida em 10 minutos. Tá certo? No intervalo 2, vamos observar o intervalo 2? O intervalo 2, ele é o intervalo que vai de 10 minutos a 20 minutos. Então, esse intervalo que vai de 10 minutos a 20 minutos, eu tenho uma concentração que vai de 0,5, olha lá no eixo do Y, gente, olha lá no eixo do Y. 0,5 a 0,3. Então, de 0,5 a 0,3, qual é o intervalo, qual é o meu delta aí de consumo da minha concentração? O intervalo é 0,5 menos 0,3 aí, final menos inicial, vai ser 0,2. Olha na tabela, a variação que eu tenho da concentração é 0,2. E essa variação de concentração, eu estou fazendo também no intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo é tempo inicial 10 minutos e tempo inicial 20 minutos. E esse 20 minutos que vai ser o meu tempo final, eu vou subtrair o tempo inicial. O tempo inicial que eu vou subtrair vai ficar uma diferença então de 10 minutos. Então, eu estou olhando somente para o trecho 2, é o trecho que está aí em rosa na sua telinha. Então, esse trecho 2 que está aí, 20 menos 10 vai ser a minha diferença de tempo, meu delta tempo. Então, esse delta tempo que está aí, 10. E a diferença que eu tenho, 0,5 menos 0,3, é o meu tempo de delta também, que vai resultar em 0,2. Como é que eu calculo a velocidade? Vamos lá? Vamos dividir esse tempo, 0,2, dividido pelo intervalo de tempo que é 10. Então, esse vai ser um tempo relacionado apenas com aquele trecho e vai ser um resultado de 0,02, certo? Somente nesse intervalo 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Anote a sua dúvida, grave, olha, nós estamos no slide 13, numere o slide que a gente está, a cartela que a gente está, que aí a gente pode fazer o retorno para a questão, tá bom? Vamos observar o intervalo 3? No intervalo 3, nós temos então 30 minutos, que é o tempo que eu tenho final, menos 20 minutos. Vamos ver se a gente aprendeu direitinho? Entre 30 e 20 minutos, qual foi o meu consumo de reagente? Ora, a minha variação foi assim, 0,3 e essa variação de 0,3 é o meu inicial. E 0,2 foi para onde foi a minha curva, minha reta, é o meu final.
Percebam também que essa variação ela é negativa, mas atenção, além de ser apenas um sinal matemático, a minha equação, a minha variação de consumo do reagente sendo negativa, significa que está sendo consumido esse reagente. Ela é uma importante dica para que indique a você se o reagente está sendo consumido, se a substância está sendo consumida. Se não fosse consumo, se não fosse um reagente, seria o quê? Formação, produção. E o sinal seria positivo. Mas aí o negativo está indicando para a gente que está sendo consumido. Ora, então esse delta vai ser negativo, esse delta é um delta de consumo, é um delta que está gastando aí esse reagente. Tudo bem? Então, nesse intervalo, olhando para a concentração, para o eixo do Y, foi de 0,3 para 0,2. Qual foi a diferença aí, gente, de 0,3 para 0,2? 0,1. Então, esse 0,1 é a variação da concentração. E o ΔT, 10 minutos. Então, esse ΔT, que são 10 minutos, é justamente o tempo de 30 minutos, que é o tempo final, menos 20 minutos, que é o tempo inicial, que foi o tempo que correu a minha reação, tá certo? Como é que a gente vai descobrir, então, a velocidade dessa reação? Vamos dividir 0,1, que é a minha concentração, a variação da minha concentração, dividido pelo tempo. Quanto que eu consumi nesse intervalo de tempo? Então, 0,1 dividido por 10, resultando em 0,01. Esse 0,01 que está sendo consumido é o indicativo da minha velocidade de reação. Tá ok? Então, essa velocidade de reação, o que a gente pode, então, concluir? Observa a terceira coluna. Só a terceira coluna. Na terceira coluna, nós temos a velocidade. Calculamos 0,03, 0,02 e 0,01. Percebam que eu estou calculando a velocidade do consumo. Então, essa é a velocidade que eu vou tratar de consumo para água oxigenada. Percebam também que essa velocidade ela vai reduzindo. Por que essa velocidade vai reduzindo? Porque essa velocidade, gente, é uma velocidade de consumo que depende do reagente. Se eu não tenho mais reagentes, então significa que eles foram todos consumidos? Claro, eu não tenho mais choques efetivos. Então, a minha velocidade vai reduzir por conta da quantidade. O reagente reduziu, a quantidade reduziu, eu não vou ter mais como consumir esse reagente e eu vou ter apenas a velocidade de formação, de produção do produto. Então, observe que 0,03, 0,02, 0,01 vai chegar um momento que vai chegar bem próximo de zero, tá certo? E é razoável, é cabível, porque de 0,03, 0,02 e 0,01 é o consumo do meu reagente, ou seja, a velocidade ela vai reduzindo, diminuindo. Em função disso, a velocidade do meu produto ela vai aumentando. Então, essa velocidade que vai aumentando é a velocidade de formação, de produção. Na cartela 14, na próxima telinha, nós podemos comparar então. Temos uma reação aí de N2 mais 3H2, 2NH3, que é a nossa reação que está acontecendo de acordo com o consumo. Então, eu tenho o reagente que eu vou chamar de N2, o reagente A, mais 3 mols do meu reagente B, que vão formar 2 mols do meu reagente, aliás, do meu produto ali, C. Então, o que seria a velocidade média? Percebam que a gente teve uma diferença, né? 003, 002, 001. Então, eu preciso calcular uma média para fazer com que aquele meu processo eu tenha uma implementação de qualidade. Eu preciso controlar essa reação para saber quanto tempo que eu vou reagir e quanto tempo que vai gastar, vai demorar dentro da área de produção para que eu consiga consumir esse reagente e fazer ali a minha reação acontecer direitinho, a qualidade do produto seja adequada. Tá ok? Então, a velocidade média vai ser o quociente, ou seja, a divisão da variação dessa molaridade de uns reagentes, ou dos produtos também, que vão ser ali consumidos dentro de um intervalo de tempo. Esse consumo vai ser sempre relacionando a quantidade, ou seja, a concentração, em função do tempo. Esse tempo é quanto tempo a reação gasta. E observando ali no nosso gráfico, eu tenho a concentração, as quantidades dos reagentes caindo. Por que elas estão caindo? Porque os reagentes estão sendo consumidos, tá ok? Então, observe no gráfico, mesmo que não venha, gente, lá na prova do Enem,
mesmo que não venha na prova do vestibular. Você sabe que o reagente está sendo consumido porque ele está descendo a reta, essa curva aí do nosso gráfico, é uma curva descendente, é uma curva que está descendo. Então, ela está descendo e se aproximando do zero. Imagina o eixo do Y, tem uma quantidade lá em cima e ela vai se aproximando do zero. A mesma coisa a gente considera no produto. Reagente está sendo consumido, essa curva vai descer. Produto está sendo formado, então essa curva vai subir. O produto saiu da onde? Do zero. Saiu do zero porque a gente no início da reação não tinha produto. Mas à medida que a reação vai correndo, que o tempo vai correndo, o produto ele vai sendo formado. Ou seja, esse produto que vai sendo formado é um produto que vai aumentar a sua concentração. E essa concentração, uma vez aumentada, claro, a minha reta, minha curva do meu gráfico, ela vai consumir ao longo do tempo, ela vai sendo formada, ela vai consumir reagente para formar produto. Ok? Tudo bem? Só que na próxima telinha nós vamos verificar que agora eu tenho uma velocidade média calculada em função do produto. Então, voltando àquela reação, nós temos ali N2 mais 3H2, 2NH3. O que podemos dizer, então? Que a velocidade média dessa reação em relação ao NH3, em relação ao meu produto formado, velocidade média vai ser igual a divisão, o quociente entre a variação, que a gente chama de delta, da molaridade do NH3 em mol por litro, em função do intervalo de tempo. Então, se eu tenho um intervalo de tempo de 10 a 20, de 20 a 30, ou então de 0 até 30, eu tenho que calcular naquele intervalo de tempo quanto que houve de consumo e quanto que foi formado, tá ok? E essa velocidade média eu relaciono com a formação do produto. Pode ser relacionada também com o consumo do reagente? Pode sim, mas geralmente a gente trabalha com produto, tá certo? Na próxima cartela, seguindo a nossa aula, nós temos então a velocidade de formação de produto, e essa velocidade de formação é uma velocidade que a gente vai relacionar agora em deltas. Então, voltando para a nossa reação, vamos supor assim, que eu recebo uma questão do Enem, e que essa questão do Enem, eu tenho uma tabela, não tenho um gráfico. E agora, como é que eu vou calcular? Muito simples. Na tabela, tanto na tabela e tanto no gráfico, na tabela eu tenho uma visualização melhor dos meus dados. Essa visualização também ela é percebida no gráfico, mas na tabela eu tenho uma visualização mais direta. Vamos analisar a tabela? No tempo de reação, esse tempo está em minutos. 0 minutos, não tem o produto formado, está ali 0. Tá certo? Então, você observa se a concentração ali é de reagente de produto. No caso do NH3, eu tenho 0 produtos formados. Passaram-se 5 minutos. O que aconteceu? Formamos aí 20 mols por litro do meu produto. Então, passando-se 10 minutos, formaram-se quanto? 32,5. Passando-se 15 minutos, 40 mols por litro. Passando-se 20 minutos, 43,5 mols por litro. Perceba que a gente tem um gatilho, um disparo. De 20 para 32, a diferença é 12,5. De 32 para 40, aproximadamente 7,5 de diferença, 8, por aí, vai chegando bem aproximado. E de 20, a gente já não tem em 20 minutos uma variação significativa a ponto de a gente comparar com os primeiros intervalos de tempo. Então vejam que a 20 minutos a minha reação já está parando, ou seja, a velocidade ela já está se estabilizando, ela já está se mantendo ali constante. Daqui a pouco 45, 47 ela vai se estabilizar. Qual é a nossa função agora? Verificar em um dado intervalo de tempo qual seria então a velocidade a partir da variação da molaridade, a variação da quantidade do produto, tá ok? Seguindo na nossa próxima cartela, vamos calcular agora a velocidade de formação desse produto em função de dados intervalos de tempo. No intervalo de 0 a 5 minutos, 20, que é a minha concentração final, menos 0, porque eu não tinha produtos ainda. No intervalo de 5, que é o meu tempo final, menos 0, que é o meu tempo inicial. De 0 a 5 minutos, eu tive uma formação de 20 mols por litro. Qual é o meu resultado? Vai ser igual a 4 mols por litro por minuto, nesse intervalo de tempo, tá bom? Mas no intervalo de tempo de 5 a 10, o que eu vou ter?
32,5, concentração final, só nesse intervalo de tempo de 5 a 10. Delimite esse espaço, delimite esse estudo. 32,5 menos 20. O 20 que antes ele era o final, agora ele se tornou o quê? Inicial, porque eu estou tratando de intervalos de tempo. E no intervalo de tempo de 10, tempo final, menos o intervalo de tempo inicial, 5 minutos. Velocidade média vai ser igual a 2,5. Velocidade média. Perceba que já está havendo uma redução na formação desse produto. Tudo bem? Seguindo então no cálculo, nós vamos ter então no intervalo de 10 a 15 minutos, nós vamos ter na próxima cartela a formação do meu produto. Fazendo um outro comparativo também, o que nós podemos perceber? Que essa formação, ela vai tendo a sua velocidade mais reduzida. Se eu tivesse uma temperatura, se eu tivesse aí a redução da temperatura, se eu tivesse um outro tipo de inibidor, uma substância química que vem inibir essa reação ela nunca vai chegar a uma reação de velocidade zero. Porém, eu consigo reduzir bastante. Então, 1,5 mol por litro e 0,7 já tem uma redução também no intervalo de 15 a 20 minutos. Então, percebam que o tempo, ele não é um fator que vai reduzir a velocidade de reação. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Eu estou dizendo que, ao longo do intervalo de tempo, vai chegar um momento que a reação vai ter sua reação ali com uma velocidade estabilizada. Então, essa velocidade estabilizada, eu já tenho ali uma velocidade que vai ser formada, a reação, o produto, ele vai conseguir chegar num patamar que a velocidade não vai mais continuar crescendo, essa velocidade não vai mais se aumentar. Então, essa velocidade, ela vai chegar num patamar que ela vai não se igualar, mas ela vai se manter mais ali, mais lenta, vai se manter mais constante, tá certo? Seguindo com a nossa aula, então, nós temos a relação com a estequiometria. E eu quero que agora você observe nessas reações a concentração, tá certo? Observe aí a concentração do nitrogênio, do hidrogênio e do NH3, do produto. Em relação ao N2, percebam lá naquela bolinha amarela, naquela marcação amarela, que eu tenho a quantidade de mols que eu estou relacionando com o N2. A mesma coisa com o H2. Eu estou relacionando a quantidade de mols que eu tenho do H2 em função ali da quantidade de mols. Tenho 3 mols de H2, tenho 1 mol de N2, tá certo? E agora a gente vai trabalhar com estequiometria. Essa estequiometria, gente, ela é muito importante porque, se vocês observarem, como eu tenho quantidades reduzidas de reagente N2, e aí eu tenho 3 mols da quantidade que eu tenho de H2, claro, eu vou ter que fazer uma equação de normalização para eu fazer um comparativo. Porque se eu tenho quantidade diferente, eu tenho 10 mol por litro de concentração e eu tenho 30 mols de concentração, de mols por litro de concentração, eu vou ter uma diferença. Mas essa diferença, até mesmo na equação, a gente pode fazer um balanço, tá certo? Utilizando a estequiometria, vamos colocar o número de mols, e isso é uma regra, tá? Isso é uma regra que a gente vai utilizar. Um inteiro que eu tenho sobre ali a minha quantidade de mols, 1 mol que eu tenho de N2, para o H2, 1 sobre 3, que é a quantidade de mols que eu tenho ali do H2, e para o NH3, 1 sobre 2, que é a quantidade de mols que eu tenho no NH3. Vamos calcular também agora, vezes, a gente coloca o sinal de vezes, vamos calcular também agora em função da concentração. Lembrando que intervalo de tempo é importante agora para mim. Eu estou calculando somente no intervalo de 5 minutos. Então, qual vai ser meu ΔT, meu delta tempo? 5 minutos. Coloco 5 minutos para todos os intervalos de tempo. E 10, de onde que saiu esse 10? Ora, esse 10 é justamente a concentração, a diferença de concentração que eu vou ter ali no intervalo de tempo. De onde que saiu o 30? Olha, o meu problema está me dando. Esse 30 aí vem num dado intervalo de tempo. Em 5 minutos eu consumi 10 mols de N2, em 5 minutos eu consumi 30 mols de H2 e em 5 minutos eu produzi 20 mol de NH3, que é o meu produto. Coloque na sua equação 10, relacionando NH2,
30 relacionando ao H2 e 20 relacionando ao NH3. E, gente, essa parte de cálculo, ela tem que dar igual a velocidade média para todas as etapas. Para a etapa de consumo do NH2, para a etapa de consumo do H2 e para a etapa de formação do NH3. Tem que dar igual. Por quê? Porque é uma velocidade média. Então, já supõe-se que na velocidade média, eu estou imaginando que os reagentes e os produtos, eles sejam formados, o produto seja formado e os reagentes sejam consumidos num intervalo bem parecido de tempo, tá certo? Ah, professora, mas aí pode dar parecido, aproximado, um valor aproximado? Pode, não tem problema. Contanto que na hora que você vá fazer a marcação lá da resposta correta, você faça uma marcação com coerência. Eu tenho que ter coerência nessa resposta. Então, para a velocidade média, formação de reagentes, aliás, formação de produto realizando com o consumo dos reagentes, eu tenho que ter essa formação ali bem equiparada, tá certo? Bem parecida esses valores. Tudo bem? Seguindo na nossa aula, nós vamos ter então a nova equação de estequiometria, relacionando com a velocidade. Velocidade média vai ser, então, sinal negativo. Lembrando o que significa o sinal negativo? Consumo. Então, 1 sobre 2, 1 sobre 3 ali da nossa formação e 1 sobre 2 que a gente vai ter ali de NH3, tá certo? Então, essa formação que a gente vai ter, gente, sempre relacione positivo e negativo, positivo e negativo. Lembrando que o positivo quer dizer que o produto está sendo formado em função da quantidade de mols. Tudo bem? Vamos lá, então, seguindo. Lá na frente a gente tem um problema relacionando também com isso. Então, geralmente a gente trabalha com velocidade média, mas vai que o problema te peça velocidade instantânea. Então, o que vem a ser a velocidade instantânea? Por definição, a velocidade instantânea é uma velocidade que a gente vai calcular no instante. A velocidade média é uma velocidade que a gente vai calcular ao longo do processo. Já a velocidade instantânea, eu vou retirar ali a minha concentração em um dado momento, em um dado instante da minha reação, e aí eu quero saber, naquele instante, qual a velocidade média? Naquele instante, qual a velocidade que está se processando ali na minha reação, na minha equação. Então, esse valor aí vão se tornar cada vez menores quando os intervalos de tempo se aproximarem. Então, essa velocidade média é ao longo do processo. A velocidade instantânea, conforme eu vou coletando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, é uma velocidade de instante, que eu isolei aquele instante e aí é que eu vou tratar. Tudo bem? Velocidade instantânea, velocidade do momento, velocidade do instante. Velocidade média é a velocidade de todo o processo, tá? Seguindo a nossa aula, nós vamos ter então agora a lei da velocidade. Você observou que a equação da velocidade, ela é uma equação que nós vamos relacionar com o tempo. Então, eu tenho uma quantidade, eu tenho uma concentração e que ao longo do tempo ela vai ser consumida. E que essa concentração também, na formação de produtos, ao longo do tempo ela vai ser formada. Tudo bem, mas esse tipo de cálculo, gente, ele depende do tempo. Eu posso ter a concentração, mas eu dependo do tempo. Então, existem momentos que eu não tenho intervalo de tempo. Ele só coloca para mim assim, olha, uma reação que acontece, traça a linha do tempo e coloca só lá. Tempo não coloca nem unidade. Então, ele coloca só lá. Traçou a linha, colocou a linha dos reagentes, a abscissa ali, o eixo dos reagentes e colocou o eixo dos produtos. Então, ele só faz colocar e ele coloca tempo e não coloca nem minuto, nem segundo, nem horas, nem nada. Então, a gente já sabe que a gente não vai trabalhar com aquela equação que depende do tempo, porque eu não tenho tempo para calcular. Então, eu tenho que trabalhar com uma outra equação. A equação que a gente vai trabalhar agora é chamada de lei da velocidade. Do que depende a lei da velocidade? Eu vou observar o problema e ver, olha, não tem minuto, não tem hora, não tem tempo. Então, se não tem esse intervalo de tempo, eu posso calcular a velocidade? Pode, mas nós vamos precisar de uma constante. E essa constante, nós vamos chamar de constante K. E essa velocidade agora depende da constante K e da concentração dos meus reagentes. Produtos a gente vai trabalhar? Não, a gente não vai trabalhar com produtos. A gente só vai trabalhar com reagentes. Na nossa cartela, vou te mostrar agora a equação da velocidade. Vamos lá. A equação da velocidade, ela vai relacionar, então, essa constante K, que é uma constante que o problema vai dar, tá ok? E aí, eu tenho também a formação, agora, dos meus produtos a partir do consumo dos reagentes. Então, a minha velocidade vai ficar
para uma equação genérica. Velocidade vai ser igual a K, minha constante da velocidade, vezes concentração de ar, represento por colchetes, tá? Concentração de ar, e o X, que vem a ser o meu expoente, vezes o B, a concentração de B, que vai aí estar elevada à potência de Y. Então, o que significa o X para mim e o que significa o Y? Na próxima cartela, nós vamos verificar que o X e o Y, agora eles representam reações elementares. Então, se eu tenho determinado número de mols, eu vou ter determinado número que eu vou adicionar como sendo expoentes, tá bom? Então, para uma reação elementar que seja bimolecular, ou seja, eu estou utilizando duas moléculas, eu vou envolver aqui as moléculas A e B e eu estou relacionando, então, dois reagentes para formar o produto. Então, como é que vai ficar a equação da velocidade? Velocidade vai ser igual a K, que é a minha constante da velocidade, vezes a concentração de A, vezes a concentração de B. Então, do que depende aqui agora o cálculo da velocidade? Da constante, que essa é uma constante que vai ser dada no problema, vezes o A, que é a concentração de A, e vezes B, que é a concentração de B, tá certo? Então, ele vai te dar a concentração e ele vai te dar também a concentração de A e de B para os meus reagentes. Vamos seguindo? Se eu tiver uma reação que seja bimolecular e também ela seja A mais A, ou o meu reagente seja em 2 mols de A, uma reação de decomposição, que utilize 2 mols de um reagente A que vai formar produtos, então essa reação aqui, ela vai se manifestar em função do meu expoente. A velocidade, gente, ela vai depender da constante vezes a concentração elevado ao quadrado. De onde que saiu esse quadrado? Ora, do número de mols. Tá? Se eu tivesse um B ali tratando também, o meu B fosse em 3 mols de B, o meu B estaria com a concentração elevada ao cubo, tá bom? Seguindo agora, que a gente já conhece a equação da velocidade, agora nós vamos na próxima cartela elucidar também a teoria das colisões efetivas. O que é uma colisão efetiva? Toda vez que eu tiver uma reação que vai ocorrer, ela depende de um fator principal, primordial, antes de qualquer outro fator. A reação de sucesso, ela tem colisões. E essa colisão do meu reagente A com o meu reagente B, aí no nosso exemplo a gente está vendo que são duas moléculas que vão colidir de modo adequado. Então a molécula de H2, são duas representada aí pelas duas bolinhas, ela vai colidir com a molécula de I2. Essa molécula de I2, elas se aproximam com bastante velocidade, numa posição, num ângulo, numa intensidade tal que ocorra esse choque violento e que, por fim, esse choque violento quebre a ligação do H2 e do I2 e que eu possa formar produtos agora diferentes, que é a formação de HI, ácido iodídrico, e com outra molécula de HI, de ácido iodídrico. Esse choque tem que ser efetivo. Esse choque só vai ser efetivo se eu tiver um ângulo adequado, se eu tiver ali uma posição adequada. Se não tiver nem a velocidade adequada, gente, essa velocidade vai fazer com que a molécula não faça uma colisão efetiva e que eu não tenha a formação de produtos. E aí ela vai ter que encontrar outra molécula e outra molécula para fazer esse choque e formar esse produto. Muito bem. Feita essa teoria das colisões efetivas, nós vamos seguir na nossa aula agora falando de como esses exemplos são manifestados. Olha o nosso reagente, monóxido de carbono, reagindo com dióxido de enxofre. Então, eu tenho essa formação também realizada com CO2 mais um NO. O que está faltando no CO? Ora, eu vou receber nessa molécula de CO mais um oxigênio representado pela bolinha vermelha. Esse choque tem que ser efetivo. Se esse choque não for efetivo, eu não vou conseguir que seja formado o NO e o CO2, tá certo? Percebam que o oxigênio está posicionado na direção do carbono. O carbono ali representado pela bolinha preta. Então, essa bolinha preta está realmente na posição certa, na velocidade certa, no ângulo certo que vai colidir com o oxigênio e aí ele vai formar a molécula de CO2, ok? Então, essa molécula de CO2 que é formada teve um choque efetivo. Já na outra reação, a gente não teve um choque efetivo. O choque estava com a representação azul do nitrogênio entrando em contato com o carbono. Então, não teve um choque efetivo, não formou o produto que eu estava esperando, tá certo? Seguindo com a nossa aula, nós vamos ter, então,
agora o tratamento para o estado ativado. Muito bem, houve choque efetivo e houve formação de produtos. Mas entre a formação de produto e o choque efetivo, nós temos então o estado inicial para a formação do estado final. O estado que a gente chama de intermediário, nós temos o chamado complexo ativado. O que é o complexo ativado? Ele não é nem reagente nem produto, mas ali eu já estou vendo a manifestação da quebra da ligação de H2, da quebra da ligação de I2 com a formação da ligação de H com I e H com I. Tá certo? Ele é um complexo, ele é um híbrido. E um híbrido a gente considera como sendo, não é reagente, não é produto. Ainda está se formando produto porque está se consumindo o reagente. Tudo bem? Levando então para o estado ativado, considerando então a nossa próxima cartela, nós vamos então falar agora da energia de ativação. Gente, o que é energia de ativação? Ela é uma energia que nós temos que vencer. Só que essa energia de ativação, a gente vai utilizar alguns termos, algumas substâncias, alguns recursos que eu tenho que reduzir essa energia de ativação para que a minha reação ocorra. Toda reação tem energia de ativação, porque é uma energia mínima que essas moléculas têm que possuir para reagir. É a energia do choque. Quando a gente choca com essas moléculas, para ocorrer, claro, a colisão efetiva, na próxima cartela, no próximo slide, a gente vai perceber que essa energia precisa ser vencida. Olha lá, eu vou comparar ali os meus reagentes que vão passar pelo complexo ativado pela formação do híbrido e aquela montanha ali é a energia de ativação. Eu tenho que vencer aquela energia, porque se os reagentes que estão ali no meu patamar inicial, no meu degrau inicial, não passarem por essa energia, a reação não ocorre. Então, essa reação, para ocorrer, eu preciso vencer essa energia. E formando-se assim o complexo ativado. Só que existem recursos que eu posso passar por essa energia de ativação mais rápido. Eles conseguem fazer com que a energia de ativação seja reduzida e essa energia de ativação ela seja vencida de um modo mais rápido. Assim, para a formação de produtos. Então, eu tenho os reagentes, passaram pela energia de ativação, formaram um complexo ativado, que é o estado intermediário, e aí vão formar o final da reação, ao final da reação, os produtos. Tudo bem? Seguindo na nossa aulinha, nós vamos ter então uma comparação. Essa energia de ativação, quando ela estiver mais baixa, a minha velocidade vai ser mais alta. Vamos comparar com o carrinho dos reagentes. O carrinho vai passar pela montanha e se essa montanha for muito alta, a reação vai demorar para acontecer, para formar os produtos que é o carrinho lá embaixo, tá certo? Já se eu tiver uma reação mais baixa, o que vai acontecer? Uma energia de ativação mais baixa. Essa energia de ativação, eu vou ter então essa formação relacionada com uma redução dessa energia e uma velocidade mais rápida, uma velocidade mais alta. Então, é inversamente proporcional. Menor a energia de ativação, maior a velocidade. É um importante item que a gente tem que compreender. E essa questão geralmente ela cai teórica, tá? Imagina assim, uma seguinte situação. Se eu conseguir reduzir a energia de ativação do meu sistema, a minha velocidade, a velocidade desse sistema que eu estou considerando, ela vai ser maior ou vai ser menor? Ela vai ser aumentada ou vai ser diminuída? Aí tu lembra da regra. Lembre do carrinho na ladeira. Pelo intervalo, a energia de ativação, se a energia de ativação for menor, aumento da velocidade. Se a energia de ativação for maior, a velocidade não vai ser tão grande, não vai ser tão alta, então a velocidade, aí eu vou ter uma redução. O carrinho vai passar mais lentamente, ele vai demorar mais tempo para vencer a ladeira da energia de ativação. Tudo bem? Tudo certo? Envie a sua dúvida também, coloque o número de slide que a gente faz o retorno, tá? Seguindo, nós vamos ter então alguns fatores. Então já estamos finalizando a nossa aula com os fatores que influenciam a velocidade de reação para a gente passar para a nossa lista de exercícios. Então, catalisador. O que é uma reação de catálise? Nós vamos ter então um aumento dessa velocidade causado pelo catalisador, que é uma substância que ele reduz a energia de ativação, só que ele não é consumido. Ele só faz a interação, ele não participa da reação diretamente, mas ele tá lá na reação, tá certo? Então, o catalisador, ele reduz a energia de ativação e ele, consequentemente, aumenta a velocidade da reação. Já um inibidor, existem reações que eu tenho que controlar. E o inibidor, ele vem a ser uma substância que reduz a velocidade da reação
Por quê? Porque essa velocidade da reação, eu não quero que ela seja tão rápida, essa reação. Então, eu uso uma substância inibidora que também não participa da reação, porém, essa substância inibidora é uma substância que eu vou ter aí essa velocidade reduzida, tá certo? Para o catalisador, qual é a regra então? Se eu tenho a presença de um catalisador, eu aumento a velocidade da minha reação. Se a minha reação precisa de um catalisador, com certeza a minha velocidade também vai ser afetada, vai ser aumentada. Porque o catalisador, ele reduz essa energia de ativação. Tá certo? Tudo bem? Outro fator, vamos lá, na próxima cartela. Nós vamos ter, então, um sistema comparativo. Nós temos a energia de ativação A, que nós estamos visualizando a reação sem catalisador, é uma reação aí a linha preta. E nessa linha azul, nós estamos vendo a reação com catalisador. Se eu tiver ali a formação do meu produto a partir dos reagentes, o produto, ele vai então vencer a barreira da energia de ativação. Toda reação tem sua barreira de energia de ativação. Porém, uma energia de ativação muito alta, eu vou demorar mais para passar essa energia de ativação. A velocidade vai ser mais reduzida. Uma barreira baixa, uma energia de ativação baixa, significa que eu vou passar mais rápido ali pela linha azul. Tá certo? Então, essa ação do catalisador, no caminho da minha reação, eu tenho uma energia mais baixa, eu tenho uma velocidade mais alta, eu tenho uma reação mais rápida, tá certo? Seguindo, nós vamos ter, então, os fatores que vão influenciar diretamente na velocidade de reação ainda pela superfície de contato. Olha o nosso exemplo. Tem um pedaço de mármore e tem o pó de mármore. Nas mesmas condições com HCl em meio ácido aquoso, e nós temos 10 gramas ali de cada uma dessas massas. O pedaço de mármore, olha a superfície de contato que ele tem. Em comparativo com o pó de mármore, ele vai demorar mais para fazer ali a minha reação. Por quê? Porque a superfície de contato do pedaço de mármore, ela é mais reduzida. Já o pó, não. O pó de mármore, ele está mais em contato, ele está finamente dividido. Então, essa reação, ele está ali justamente falando com que essa minha reação ali, ela ocorra mais rápida. Então, qual é a nossa conclusão? Aumentou a superfície de contato, ficou ali então, a superfície de contato é mais disponível para meu meio reacional, a minha velocidade também, ela vai aumentar. Na figura A minha velocidade vai ser reduzida e na figura B, não, a minha velocidade vai ser bem maior. Tudo bem? Vamos passar para a outra cartela, o outro slide. Outro fator que vai influenciar diretamente, gente, é a temperatura. Mas atenção, a temperatura é um fator externo. Ela não faz parte da reação, é um fator físico. Então, esse fator físico que a gente está tratando é um fator que eu posso imprimir no meu sistema. É diferente de eu colocar uma substância, tá bom? É diferente de eu colocar uma substância lá dentro. Então, se eu aumentar a temperatura, eu aumento, então, os choques entre as minhas moléculas. Por quê? Porque aumentando o choque, então vão ocorrer mais colisões efetivas. Ocorrendo mais colisões efetivas, eu vou ter um aumento direto na minha velocidade. Tá ok? Então, esse aumento direto da velocidade depende do choque. O choque depende da agitação das partículas, da molécula. Então, essa agitação também depende da temperatura. Aumentei a temperatura de 10 para 50, 60 graus Celsius, então eu vou ter um aumento na minha velocidade. Posso ter um exemplo muito claro disso quando eu faço a dissolução do meu sal de fruta ou então do meu antiácido que esteja em pastilha ou então em finamente dividido, em pó. A pastilha, ela demora um tempo para dissolver. Já em pó, não. Em pó, eu virei o pó, coloquei a colher com o pó, ele já vai começar ali a liberar os gases, ele já vai ser dissolvido. E tem uma regra que a gente chama de regra de Van 't Hoff, que diz bem assim, um aumento de 10 graus Celsius faz com que a velocidade da reação dobre. Então, isso foi uma regra experimental que Van 't Hoff, o pesquisador Van 't Hoff, ele descobriu que se ele aumentasse dobrando ali 10 graus Celsius, ele fazia com que a velocidade seja dobrada. No nosso quadro nós temos um exemplo. Se eu tiver inicialmente um sistema que tem uma temperatura de 5 graus Celsius e eu tenho uma velocidade V. Essa velocidade V, eu tenho ela dobrada quando eu aumento 10 graus Celsius, ou seja, eu fui de 5 para 15. E de 15 para 25 eu aumentei mais 10 graus Celsius, eu vou ter mais um dobro, vou ter de 2 para 4. Então, essa é uma regra muito importante, porque eu preciso dessa regra para fazer até algum tipo de inferência dentro de uma questão que venha com velocidade de reação. Então, qual é a conclusão?
Em função da temperatura, gente, maior a temperatura, maior a velocidade. Se eu reduzo a minha temperatura, eu reduzo a velocidade. A mesma coisa, é o mesmo princípio dentro da geladeira. Eu estou reduzindo na geladeira no freezer, então eu tenho uma diminuição da temperatura, eu tenho uma diminuição da velocidade da reação, ou seja, aquele produto ele não vai degradar tanto. Ele vai degradar, mas vai degradar numa velocidade menor, tá certo? Na próxima cartela, nós vamos ter então um outro fator que vem a ser a pressão. Como é que a pressão se relaciona? Vamos lá. Imagina que eu tenho um sistema que tenha moléculas dentro ali confinadas. Nesse sistema eu tenho uma pressão que eu vou chamar de pressão 1. Então o aumento nessa pressão 1 para P2 reduz o volume, reduz o espaço. Consequentemente, reduzindo o espaço pela metade, eu vou ter ali moléculas mais aceleradas, porque os choques efetivos eles vão aumentar. O espaço para as moléculas se movimentarem, ele é menor. Então, esse espaço que é menor, eu vou ter, então, ali mais choques. E tendo mais choques, você sabe que colisões efetivas produzem uma velocidade maior. E essas colisões efetivas fazem com que a minha velocidade aumente também. Qual é a relação que nós vamos ter? Maior a pressão. Ou, se houver uma redução do volume, claro que eu vou ter um aumento da pressão aí, eu tenho uma maior velocidade. Só vou ter uma maior velocidade se houverem colisões efetivas. Então, eu estou mexendo no parâmetro de colisões efetivas para que ocorra maior velocidade. Maior pressão, maior velocidade. Eu reduzi esse espaço, então eu aumentei as colisões efetivas das moléculas que estão ali confinadas. Tudo bem? Seguindo na nossa aula, nós vamos ter então os fatores que influenciam a velocidade da reação em relação à concentração dos reagentes. Lembrando que concentração, quando a gente pronunciar concentração, estamos ali nos referindo à quantidade. Então, se eu tenho uma maior quantidade de reagentes, com certeza eu vou ter mais colisões efetivas. Mais colisões efetivas, para mim, resulta em uma maior velocidade. Qual é a reação, então, a relação, então? Maior concentração, maior velocidade. No nosso exemplo, eu tenho 2 moléculas de NO e eu tenho uma molécula de H2. Tudo bem, vai acontecer a reação na nossa primeira experiência. Porém, se eu tivesse ali na segunda experiência demonstrando 2 moléculas de NO e 2 moléculas de H2, ali representado pelas bolinhas pretas, eu já teria um número maior de colisões, de possibilidades dessas colisões. Então, se eu tiver ali na minha terceira experiência, eu estou tendo uma molécula de H2 e 4 moléculas de NO, então eu tenho uma possibilidade mais reduzida. Então, qual é o grande lance, o grande truque que a gente vai fazer? Aumenta a concentração do reagente, mas aumente dos 2. Porque se você aumentar só de um, você torna um limitante e o outro vai ficar em excesso. E você aumenta também ali a velocidade, tá certo? Aumentou a concentração, aumentou a quantidade. Aumentou a quantidade, aumentaram então as colisões efetivas. Aumentando as colisões efetivas, nós vamos ter um aumento da velocidade da nossa reação. Gente, isso é um fato. Geralmente vem uma questão que envolva fatores que influenciam a velocidade da reação, tá certo? Então eu tenho superfície de contato, eu tenho pressão, eu tenho temperatura, eu tenho também aí a concentração dos reagentes. Então esses fatores, eles são muito importantes quando a gente vai analisar um sistema e que esse sistema depende da velocidade da reação, tá certo? Ok? Tudo bem? Gente, qualquer dúvida, pode enviar a sua dúvida. Esse foi o conteúdo que a gente tinha para tratar e agora a gente vai começar os exercícios. Como é que vai funcionar? Os exercícios eu vou passar os exercícios na tela, vou dar um tempinho para que vocês façam os exercícios e aí a gente já vai em seguida corrigindo. Tudo bem? Tá certo? Professor que está aí na sala, anota a cartela, anota o exercício que a gente está tratando e aí a gente retorna no ar e a gente já faz aqui a atividade interativa. Tá ok? Tudo bem? Então vamos lá. Bem, então a gente está aí no nosso exercitando. Nossa atividade interativa diz: qual das fogueiras terá maior rapidez de combustão? O que você acha? Você aí que está acompanhando a gente no nosso aulão, nesse sábado maravilhoso aqui de muito sol, que a gente está aqui na nossa capital, as escolas da capital também participando, as escolas do interior.
Analisa esses dois sistemas, sistema 1 e sistema 2. Pensa aí comigo o que está acontecendo, qual das fogueiras vai ter uma maior rapidez de combustão. Lembrando que a combustão é uma reação de calor, então essa reação de calor, ela relaciona também uma energia alta, uma temperatura alta, porém, existe um sistema que vai ter uma velocidade de reação maior do que o outro. Qual seria esse sistema? 1 ou 2? Não estou ouvindo. Escreve no teu caderninho aí, e aí tu vai participando junto com a gente, tá certo? Ei, o pessoal de Taquatiara tá aí, bom dia, o pessoal de Taquatiara, Manicoré, Parintins está participando com a gente, São Gabriel da Cachoeira. Será que tem? Eita, tô ouvindo um, será que eu ouvi um aí? Será, gente, que é o sistema 1? Dá uma olhada no sistema 2, gente. Será que não é o sistema 2? Lembrando que a superfície de contato é aquela superfície que a gente tem mais disponibilidade para a reação acontecer. Vamos lá? Podemos responder? Eita, aqui tem gente dizendo que é 2, tem gente dizendo que é 1. Tá, maior burburinho. Vamos lá? Então, vamos analisar o sistema? No sistema 1, olha, observa como é que estão aí as nossas pilhas. Essas pilhas de madeira, elas estão aí agrupadas. Então, elas não têm muito contato com o ar. Como elas não têm muito contato com o ar, e vocês sabem que o ar, ele alimenta o fogo, alimenta a combustão, então, essa pilha de madeira, ela não vai estar muito em contato com o ar, ela vai demorar mais. Diferente da pilha 2. Olha, a pilha 2, geralmente é assim que a gente arruma a fogueira, não é verdade? Por quê? Porque o maior contato com o ar favorece aí a reação de combustão, a reação de queima. Então, qual é a minha resposta? A resposta é a 2, tá certo? Então, a resposta sendo a 2 significa que eu tenho mais contato com o ar, então eu tenho mais rapidez na minha velocidade. Tudo bem? Acertou? Muito bem, a alternativa 2. Errou? Não tem problema. Agora aqui a gente vai fazer, né, um comparativo. 1 não é... Ela vai queimar, tudo bem, mas aí ela vai demorar mais do que a pilha 2. Na pilha 2 eu tenho mais superfície de contato. Tudo bem? Vamos para a próxima. Quando se observa que a velocidade de reação é maior em um comprimido efervescente usado no combate à azia? Quando eu colocar o comprimido inteiro ou quando eu colocar o comprimido pulverizado? Considerando a temperatura. Quando eu colocar aí uma temperatura mais baixa ou quando eu colocar uma temperatura mais alta? Gente, 2 fatores aí, superfície de contato e temperatura. São 2 fatores que influenciam diretamente a minha velocidade de reação. E no caso aí é o efervescente combatendo a azia. Analise as questões A, B, C. Seguindo na cartela, temos alternativas D e E também. Então, analise. Superfície de contato, ele está aí pulverizado em água que está a temperatura de 6 graus Celsius, colocado inteiro em água que está a temperatura de 25 graus Celsius. Olha, a temperatura 25 é ambiente, tá? É ambiente de acordo com as condições normais de temperatura e pressão, não a temperatura de Manaus. Manaus não é esse ambiente, mas a gente considera 25 graus Celsius como sendo nem quente, nem muito frio. É uma temperatura ambiente. Voltando para a cartela anterior, nós temos também as alternativas de colocado inteiro em água a temperatura de 6 graus, pulverizado numa temperatura de 45 ou comprimido colocado inteiro em água a temperatura de 45. Pense, analise comigo. Vamos lá, vou te dar 1 minutinho para te resolver essa, daqui a pouco a gente já vai resolver, tá bom? Muito bem, então vamos ver a resposta, vamos ver se você acertou nessa questão. Vamos lá para a nossa tela. O problema diz assim, quando se observa que a velocidade da reação, né, ela vai ser maior em um comprimido usado no combate à azia. Então, eu tenho 2 condições. Eu tenho o comprimido aí no combate à azia quando colocado inteiro ou quando colocado pulverizado. Gente, pela eliminação, o comprimido colocado inteiro, ele vai demorar mais que o comprimido colocado pulverizado, tá? Então, nós vamos aí marcar as nossas alternativas. Pode ser a B ou pode ser a D. Tudo bem? Pulverizado, a superfície de contato dele está mais em contato, tá bom? Seguindo aí,
Vocês sabem que a temperatura também tem uma influência, né? Então, essa influência que a gente vai considerar é a temperatura alta. A temperatura baixa, ela retarda a velocidade de reação, já a temperatura alta, ela acelera a velocidade de reação. Então, eu tenho temperaturas de 6 graus e 45. Vamos utilizar a temperatura de 45. Analisando B, analisando D, nós temos, então, a opção B como sendo a opção correta. Pulverizado e temperatura de 45 graus Celsius. Opção B. E aí, acertou? Muito bem, você que acertou aí. Nessa questão da reação genérica, na reação genérica A mais 2B igual a produtos, se processa uma única etapa. Então, a constante de velocidade vale 0,3. Opa, esse valor é do K, hein? Anota aí no teu caderninho. Esse valor é do K, guarda essa dica. Qual a velocidade da reação em mol por litros em minutos, quando as concentrações de A e B forem, respectivamente, 2 e 3 mol por litro. Concentração de A, 2. Concentração de B, 3. Olha a constante, 0,3. Gente, observe que nesse problema, a gente não tem aí relacionando o tempo. Então, se a gente não tem relacionando o tempo, nós vamos utilizar a lei da velocidade. Lembrando, lei da velocidade vai ser qual? V igual a K vezes concentração de A vezes a concentração de B. E muita atenção, olha o expoente. No A vai ser igual a 1, então ele não precisa aparecer. Mas no B vai ser quadrado, porque eu estou trabalhando com 2 mols, tá certo? Tá bom? Respondo aí, eu já volto. Mas agora a gente vai para o quadro resolver. Vamos lá? Vamos ver quem acertou? Então vamos lá. A reação genérica de A mais 2B. Vamos desenhar aqui a nossa equação da velocidade. Meu V vai ser igual a constante vezes a concentração de A vezes a concentração de B. E a gente observando também que a concentração de B, a gente tem o quadrado, né? Porque o quadrado, de onde que veio esse quadrado? Ele veio justamente daqui, olha. Ele veio daqui do meu número de mols. Fazendo então, subir aqui um pouquinho, fazendo então a substituição, nós vamos ter 0,3 vezes aqui, respectivamente, o problema me diz que A tem uma concentração de 2 e B tem uma concentração aqui de 3 e que aqui nós vamos ter o quadrado. Vamos lá resolver? Aqui matemática, hein? 0,3 vezes o meu 2. Aqui nós vamos ter agora 3 ao quadrado para mim vai equivaler a 9. Tudo bem. Meu V vai ser igual a 0,3. Quando eu fizer aqui agora essa multiplicação, 2 vezes o 9, vai ficar uma concentração aqui, 18, né? E o meu V vai ser igual a 5,4. Gente, você que acertou aí, fez direitinho, mol por litro por minuto. Você que acertou aí direitinho, fez a sua equação aí, muito bem, parabéns. Então, esse nosso cálculo aqui deu bem certinho. Agora, muito cuidado com essas palavras, gente, respectivamente. Porque essa palavra já está dizendo que pela ordem de aparição dos meus dados é que eu vou associar na minha equação, tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Uma outra dica também. Falou em constante, tu aplica diretamente aqui no meu K. Se ele falar em velocidade, pode ser que ele te peça, te dê a concentração, falou na velocidade e ele te peça, calcule então o K. Então você não vai substituir a velocidade aqui, você vai substituir a velocidade no V, tá certo? Tudo bem? Então, parabéns às escolas que acertaram. Quem não acertou, calma, a gente ainda vai ter mais problemas para você acertar também. E isso é um aprendizado, tá certo? Vamos para a próxima, então, para o próximo exercício? Vamos lá mostrar? O próximo exercício diz assim, que a amônia é um produto básico para a produção de fertilizantes e que ela é produzida cataliticamente em altas pressões através de um processo chamado Haber, conforme a equação. N2, eu tenho um mol aí, mais 3H2, resultando em 2NH3. Faz um favor, por favor, aí, faz um favor para mim, coloca uma setinha depois do H2, produzindo, sinalizando produzindo 2NH3. Aí, qual é a pergunta?
na próxima tela, diz assim: se a velocidade de formação da amônia for 2, a velocidade da reação em termos de consumo de N2 vai ser qual? Opa, muito cuidado aí. Por quê? Porque os mols eles vão estar diretamente relacionados. E essa a gente não precisa nem de cálculo, a gente só precisa de uma observação mais adequada, mais apurada. Tá ok? Um minutinho só, correndo, faz esse exercício que a gente vai já voltar, tá? Se a velocidade de formação da amônia for 2, a velocidade da reação em termos de consumo de N2. Observe, gente, observe, ele já está te dizendo, se eu formei 2 NH3, utilizei 2 mols, e coincidentemente, a minha reação aí teve uma velocidade de formação de 2 mols. Então, isso não é coincidência, não. Significa que, se eu for fazer a relação estequiométrica, quanto que vai ser para a formação, aliás, para o consumo de N2? Vai ser a resposta A, 1, porque eu só preciso de 1 mol de N2 para produzir 2 mols de NH3. Então, às vezes a gente acha que a questão está muito fácil e ela está fácil, porque você já obteve esse conhecimento, essa base conceitual para desenvolver a questão. Então, eu vou ter ali, voltando para a cartela anterior, eu vou ter o consumo de 1 mol de N2, não aparece, mas eu sei que pelo balanceamento tem 1 mol, e ali a formação de 2 mols de NH3. Se a velocidade de NH3 é 2, logicamente a velocidade de N2 vai ser 1. Olha a pegadinha na prova do Enem. Alternativa A. Marque no seu caderninho aí, alternativa A. Muito bem? Esses exercícios, eles foram preparados ainda, né? Eu ainda tenho mais exercícios também que vão estar disponíveis. Aí a gente vai enviar para vocês aí na escola o gabarito desses exercícios. E eu só queria salientar que todos esses exercícios são também extraídos de vestibulares e que são os exercícios que agora a gente vai tomar como ponto de partida para os nossos estudos, tá? As questões do Enem, elas são questões que não são muito óbvias, porém, todo o enunciado já vai te dando uma dica de como a gente pode responder. Tá certo? Eu queria agradecer assim muito aos professores que acompanham a gente aqui, tanto na capital quanto nas escolas do interior. E eu queria também agradecer principalmente a você, aluno, que está se dispondo a nesse sábado acordar cedo e vir acompanhar as aulas com a gente. Busque, procure o seu sonho, só você mesmo é que vai conseguir, que vai ter garra para poder realizar. Ninguém pode sonhar por você e ninguém pode realizar o seu sonho por você. E eu lhe digo, é possível, basta ter paciência, dedicação e esforço, tá certo? Então, muito obrigada a quem esteve com a gente nesse sábado e a gente fica por aqui com mais essa transmissão. Então, sábado que vem não vai ter a aula, porque por conta do feriado, do ponto facultativo não vai ter aula aqui, o nosso aulão, mas aí o Saber Mais volta no outro sábado com a aula também de matemática com o professor Aldemir, tá certo? Um beijo a todos, um beijo aos professores, a pedagoga, a diretora que acompanhou e um beijo para vocês. Tchau, tchau!